E aí pessoal, me chamo Fernando e hoje vamos fazer um perguntas e respostas temático. Isso porque, bem, estamos aqui ao lado de mudas de cupuaçu BRS Carimbó, olha só. E como você pode ver, ela está bem pequena ainda, vão demorar alguns meses para ficarem prontas e poderem ser plantadas no campo. Até lá, eu vou tirando dúvidas de vocês para que vocês se sintam confiantes e seguros da escolha da variedade adequada para o seu plantio. Então, bora começar por hoje entendendo melhor o que é o cupuaçu BRS Carimbó. Bora as perguntas de vocês. Bora começar por aquela que é mais frequente. O que significa esse tal de BRS, né? Gente, esse cupuaçu, como eu falei para você, é o tal do cupuaçu BRS Carimbó. E BRS é uma sigla. Ela significa Brasil e sementes. Essa sigla ela é utilizada para poder identificar todas aquelas variedades que foram desenvolvidas por algum órgão de pesquisa. E no caso das BRS, esse órgão é a Embrapa. E quando uma instituição de pesquisa como a Embrapa lança uma variedade no mercado, aquela variedade passa a ser chamada de cultivar. Então aqui nós temos uma cultivar de cupuaçu chamada de BRS Carimbó. Beleza? Basicamente é isso o que significa BRS. E agora, logo em seguida, óbvio que sempre vem a pergunta do o que ele tem de especial. O que é esse cupuaçu, o que é essa cultivar, que agora nós sabemos o que significa, tem de especial? Gente, o cupuaçu BRS Carimbó tem muitas coisas especiais. Olha só, quando uma cultivar nova é lançada, ela é lançada com algum objetivo de atender alguma demanda da cadeia de produção daquela cultura. Então, no caso do cupuaçu, quais eram os problemas que nós tínhamos na época de lançamento dessa nova cultivar? Muita vassoura de bruxa, que é a principal doença da espécie, devastando os plantios de cupuaçu. Então a gente precisava corrigir esse problema, de alguma forma combater a presença dessa doença nos pomares. E a outra coisa, e sempre a gente busca isso, é aumentar a produtividade, ou seja, aumentar o número de frutos por pé, por ano que são produzidos. Também produzir muito mais sementes, muito mais polpa. Então a gente alia resistência à vassoura de bruxa com maior produtividade, e aí nós temos a BRS Carimbó, que é exatamente essa cultivar, que veio para atender essas duas demandas da cadeia de produção do cupuaçu. É isso basicamente que ela tem de especial. Bem, e a pergunta que já vem logo em seguida, faz todo sentido, né? Quais são os seus números de frutos e polpa? Ou seja, qual é a produtividade, qual o rendimento, né? Muito importante. Gente, eu não vou lembrar de cabeça esses números, né? Mas, Vitor, coloca aqui pra galera a tabela dos números dessa cultivar. Gente, o número de frutos dessa cultivar realmente é bem mais alto do que o cupuaçuzeiro comum, o crioulo que a gente chama, né? O cupuaçu que não é selecionado. Então tem uma alta produtividade de frutos, ou seja, muitos frutos por pé por ano, e uma alta rentabilidade de polpa. Além disso, também é muito valorizado no mercado os caroços, né, que é usado para fazer, por exemplo, o cupulate ou outras receitas. Então também tem uma boa produtividade de caroços. Por conta disso, uma boa cultivar. Não é à toa que essa cultivar ela é presente em grande parte dos pomares comerciais de cupuaçu, tá? Quanto de sombra que precisa o cupuaçu? Gente, até alguns meses atrás, eu julgava, assim como grande parte das pessoas, inclusive talvez você, que o cupuaçu, para ser cultivado, para ele crescer muito bem, para ele conseguir formar muitos frutos, era necessário ele estar num ambiente sombreado. Era necessário ele estar num ambiente onde outras árvores, maiores do que ele, é claro, iriam provocar ali um sombreamento sobre a sua copa, para que assim ele conseguisse se desenvolver bem, produzir muitos frutos. E a verdade, gente, é que não. Eu tive a grande e feliz oportunidade de visitar o plantio do seu Orleans Mesquita, que fica lá em Tomiaçu, e ele mostrou pra gente o plantio de cupuaçu BRS Carimbó. Tem vários outros plantios de cupuaçu comum e tal, mas ele mostrou especificamente o BRS Carimbó, o mesmo produzido aqui, e ele é em sol pleno, não tem nenhuma sombra. E esse plantio tem mais de uma década de existência, sendo conduzido dessa forma, inclusive sem irrigação. Vale ressaltar esse detalhe. E olha, a produtividade dele é realmente bem alta. Não vou me recordar agora exatamente o número, mas se não me engano fica entre 60 e 70 quilos de frutos por pé por ano, o que é uma produtividade realmente alta. E vassoura de bruxa, ó, lá embaixo, quase não existe nesse pomar. Então não é necessário ter sombreamento, beleza? Vamos tirar esse mito da nossa cabeça, inclusive da minha, eu já tirei. Gente, agora falando sobre sombreamento, poxa, eu não posso perder a oportunidade de falar dessa nossa parceria com a Equipesca. Gente, a Equipesca é a criadora e a única produtora das telas de sombreamento chamadas de Sombrite. Exatamente isso. Talvez você
Acredite que Sombrite é qualquer tela de sombreamento que existe no mercado, mas não. Gente, Sombrite, ela foi criada há 50 anos. Esse ano fez aniversário de 50 anos que essas telas, as Sombrites da Equipesca, foram criadas. E aqui no ProMudas, nós usamos exclusivamente as Sombrites há mais de 30 anos. Para você ter uma ideia, nós temos telas com décadas de uso. Décadas! Dura realmente muito, mas muito tempo. E exerce um papel fundamental, que é o de dar sombreamento, que é o de criar um ambiente muito mais protegido para nossas mudas, plantas essas sensíveis que precisam dessa ajuda da nossa querida Sombrite. Gente, se você quiser adquirir Sombrite como nós fazemos aqui no ProMudas, eu vou deixar o contato para você falar diretamente com a Equipesca por meio do WhatsApp. Tá no link da descrição desse vídeo e vai estar no comentário fixado, beleza? Clica aí e fala com a Equipesca diretamente pelo WhatsApp e adquira a Sombrite que atende à sua necessidade. Mas voltando ao assunto do cupuaçu BRS Carimbó, uma outra pergunta muito frequente de vocês é: são mudas enxertadas? Não, gente, não são. Olha só, observa que aqui, claro, é uma muda pequena ainda, né? E ela veio da semente, a semente está aqui embaixo, ó, tá vendo? São mudas de semente. E ela vai permanecer sendo da semente até o plantio no campo. A gente não vai fazer enxertia. Isso por quê? Gente, o cupuaçu BRS Carimbó, quando ele foi criado, lembra que eu falei para você que um dos principais motivadores dos estudos para lançar essa cultivar foi a da resistência muito maior à vassoura de bruxa, que é a principal doença dessa espécie? Pois bem, uma das estratégias que a Embrapa adotou foi a de multiplicação por meio de sementes e não por meio de enxertia. Qual a diferença? Quando você faz enxertia, você faz uma clonagem. Isso quer dizer que você está replicando, literalmente você está clonando as plantas. Então a genética dessa planta é igual à genética da outra planta que é clonada a partir dela, tá? Por meio de enxertia. Então nós temos clones. Se a vassoura de bruxa, por algum acaso, vencer essa resistência dessa cultivar, ela pode simplesmente atacar muito severamente essa planta e aquela outra planta que foi clonada a partir dela. Quando a gente faz por sementes, nós temos o que nós chamamos de variabilidade genética. E aí, se eu tenho agora dois cupuaçuzeiros BRS Carimbó, porém são feitos da semente, ambos, o que nós temos aqui? Variação genética. Apesar dos dois serem cupuaçu BRS Carimbó, mas por serem feitos a partir de sementes, eles vão ter variação genética, o suficiente para que a doença, a vassoura de bruxa, caso inicialmente não consiga afetar nenhum dos dois, excelente. Só que com o passar do tempo, ela vai se mutando, ela vai se adaptando e aí ela começa a conseguir atacar severamente essa planta aqui. O que vai acontecer no futuro é que essa planta sofrerá muito, mas essa aqui talvez não. Essa aqui, por ser diferente dessa geneticamente falando, ela vai conseguir resistir à vassoura de bruxa. Essa foi a estratégia que a Embrapa adotou para que o cupuaçu BRS Carimbó permanecesse viável desse aspecto de resistência à vassoura de bruxa por muito e muito tempo. Certo? Ficou claro? Então por isso que elas não são enxertadas. Beleza? Ah, bacana essa pergunta. Esse copinho aqui vem junto na muda? Não, gente. Esse copinho, aliás, vale ressaltar, ele se chama de tubete. Eu chamo de tubete, né? Mas o importante é, esse recipiente ele não vai junto com a muda. Ele, na verdade, é retirado. A muda é retirada do recipiente para poder a gente fazer uma chamada rocambole. É uma embalagem que nós usamos aqui no ProMudas, feitas com plástico. E aí, as raízes, agora não vou nem tirar porque ainda está se formando. Mas com o passar do tempo, as raízes aqui dentro do cupuaçu, ela vai se formar tão bem que ela vai ficar bem segura no formato do recipiente. Eu vou tirar essa muda aqui de dentro, vou colocar ela ao lado de várias mudas, enfileirar ela assim, várias mudas e fazer o chamado rocambole. E você recebe então em casa, né, quando você fazer a aquisição aqui conosco aqui no ProMudas, você recebe na sua propriedade o rocambole e não os copinhos com a muda dentro. Beleza? Uma boa pergunta. Essas então são as perguntas desse primeiro vídeo temático sobre o cupuaçu BRS Carimbó. No futuro, quando essas plantas estiverem maiores e que vocês deixarem mais perguntas para serem respondidas aqui, eu volto de novo para esse viveiro. Eu me chamo Fernando e eu te vejo no próximo vídeo.